Pessoal, olha eu aqui de novo e se preparem porque eu vim trazer mais uma bomba para vocês e vamos falar a respeito dessa possibilidade do 13º salário para o BPC em meio a todo esse caos, em meio a toda essa polêmica, principalmente agora, nesse momento, gente, o 13º para o BPC, ao contrário do que muitos pensam, que é impossível pagar, agora ele se torna mais próximo do que vocês podem imaginar. Até mesmo porque o governo precisa compensar aí essas perdas que vocês estão tendo, principalmente se for desvincular de fato o salário mínimo da inflação com o PIB do salário federal. Se o governo desvincular o BPC passará a receber um salário menor do que o previdenciário, por exemplo, né? Aí eu vi gente aqui no canal, imagina, vai estudar, você não sabe o que tá falando. Você que comentou isso não sabe o que você tá falando. Você que comentou isso não entende a legislação. Porque se você entendesse, conforme que o advogado Clodoaldo nos trouxe, eu perguntei para ele o seguinte: o governo pode extinguir o BPC-Loas na hora que ele quiser? E olha só a resposta do advogado, gente. Em resumo, o governo sim pode extinguir o BPC-Loas, porém, primeiro precisa passar por um processo legislativo que envolva mudança constitucional e que seria amplamente discutido e questionado tanto no âmbito político quanto no jurídico. Então, gente, a resposta é clara. Aqui o advogado ele ainda trouxe fatos relevantes sobre a possibilidade do governo pagar menos que o salário mínimo para vocês e o porquê que ele pode fazer isso, já que a Simone Tebet, ministra do Planejamento, você quer saber mais do que a ministra, você que está questionando, achando que é impossível, gente, nada é impossível, o governo tira o benefício na hora que quiser, ele não fica tirando o benefício dos aposentados, ele não fica trazendo reforma previdenciária que acaba com direitos que você achava que era garantido, inclusive o STF em conjunto aí com o governo, não deu aí por terra uma decisão que ele tinha feito em dezembro do ano passado, dando garantia da revisão da vida toda aos aposentados, mas o governo falou, não, as contas públicas não dá para me pagar esse direito para o aposentado, o direito adquirido. O STF falou o quê? Não existe direito adquirido. Se está alterando a Constituição, o que prevalece é a Constituição. O direito adquirido cai por terra. Essa foi uma decisão do STF, por isso gerou toda essa polêmica, tem muita gente irritada com o STF, é um dos motivos. Então, gente, através de alteração da lei, o governo faz o que quiser, ele tira o benefício, ele coloca o benefício, ele muda o benefício, ele faz o que ele quiser. Então, para com essa mentalidade aí, porque senão você vai cair do cavalo. Só você vai se prejudicar, porque você está acreditando numa mentira, numa ilusão, e você tem que entender o que está acontecendo, o que está previsto na Constituição, porque aí, com base no que o governo traz, os ministros trazem, você consegue agir antes disso virar uma bola de neve e atingir diretamente ao seu bolso. Olha só o que o advogado trouxe. Previsão constitucional. O BPC é um direito social garantido pela Constituição, beleza? O princípio da proibição do retrocesso, segundo a jurisprudência do STF e a doutrina de direitos sociais, conquistas em matéria de direitos sociais, como o BPC, estão sim protegidas pelo princípio da proibição de retrocesso social, ou seja, o Estado não pode simplesmente retirar ou eliminar direitos sociais já consolidados. Aí que tá, que vocês devem estar falando, tá vendo? Não falei? Bem feito. Só que, vamos ler a lei completa? O Estado, continuando aqui o que diz a lei, tá? Ele não pode retirar ou eliminar direitos sociais já consolidados sem uma justificativa razoável ou sem oferecer alternativas que mantenham uma proteção social mínima ou sem qualquer tentativa de extinção ou modificação substancial do BPC-Loas, sem uma lei ou alteração na Constituição, é considerado proibido. Então, assim, ele não pode retroceder o benefício sem alterar a lei ou trazer uma justificativa razoável. E a justificativa razoável ele tem corte de gastos. Um outro ponto que o advogado trouxe bem interessante aqui também, gente, é que o BPC-Loas ele não é um benefício vinculado ao sistema previdenciário e, por isso, o governo pode, sim, tranquilamente desvincular ele do salário mínimo sem cometer algum crime de responsabilidade fiscal. Então, ele não é um benefício vinculado à Previdência. A legislação fala que o previdenciário tem que ser garantido com base no mínimo. O BPC não, ok? E outra,
o governo, até o previdenciário, ele pode alterar. É só ele mudar, criar um fator previdenciário que tem que ser discutido amplamente no Congresso para alterar a Constituição e através da alteração da lei, aí sim ele pode fazer as mudanças. Então, gente, vamos se preparando aí, abre teu olho, viu? Abre teu olho, tem muita gente aí vivendo de enganação, mas vamos lá. Então eu vou trazer aqui para vocês primeiro algo que pode mudar também, mas para melhor para vocês, tá? Com base em todas essas polêmicas, esses envolvimentos, o governo sabe que são 6 milhões de pessoas que recebem BPC hoje. E o governo sabe que esses 6 milhões não moram sozinhos. Eles têm famílias, esposa, filho, neto, pessoas que também votam. Então esses 6 milhões podem virar 20 milhões de pessoas que são ali beneficiadas diretamente pelo BPC. E aí com isso é 20 milhões de votos. É muita gente, né? Então o governo não vai extinguir o benefício de vocês, tanto que a Simone Tebet afirmou, tá aqui ó, saiu na UOL, saiu em vários jornais, Simone Tebet garante, não vamos acabar com o BPC, porém, aí vem os poréns, né, não vamos acabar com o BPC, porém a ministra Simone Tebet, ela disse que o programa precisa passar por modificações, o BPC é uma política sagrada para quem precisa e nós não iremos acabar com o benefício. Porém, as revisões dos benefícios miram irregularidades. Segundo a ministra, a revisão de gastos precisa ser feita com uso de inteligência e também precisa corrigir por causa da meta fiscal. Eles têm um compromisso de cumprir e zerar o déficit fiscal. Então, ela ressaltou que está sendo estudado, sim, a possibilidade de desvincular ele do salário mínimo do INSS, até mesmo porque ele não é previdenciário. Então, casou a fala da ministra Simone Tebet com o que esse advogado aqui, o Clodoaldo, nos trouxe com base no artigo e lei. Um ponto importante, então, com essa repercussão toda, o governo é bobo e alguns projetos podem dar. Um deles é o projeto de lei 611 de 2023, que pede para ampliar o auxílio acompanhante, que é o adicional de 25%, para as famílias do INSS em geral, todos os beneficiários que necessitam de cuidados básicos no dia a dia, e não só o aposentado por invalidez com base na lei. Tem também aqui uma outra informação que é a respeito do 13º salário. Com base, gente, nesses últimos acontecimentos e insatisfação que a população vem tendo com as últimas ações do governo federal, o 13º salário é algo que pode vir a acontecer. Hoje mesmo, igual saiu no jornal outra vez, dizendo que o Brasil gasta 1,6% do PIB com despesas de tribunais. Então, mais de 80% da verba é para pagar magistrados e servidores. O Poder Judiciário, o Brasil ficou no ranking de um dos países que mais gasta com o judiciário. Então, ele pode equilibrar as contas públicas, colocando aí de forma estratégica o dinheiro para quem precisa. Uma outra informação também aqui, que é importante, né? Os pagamentos liberados. Esse mês de setembro, os pagamentos já estão aí para ser visualizados através do extrato. Começa de 24 de setembro, vai até o dia 7 de outubro, de acordo com o final do NIS. Vocês já conseguem consultar o extrato de pagamento do mês, tá? Então consultem através do meu INSS, aplicativo ou site. Mas uma outra informação também que tá rolando aí que vocês precisam saber. Portabilidade. Alguns bancos, igual eu falei para vocês, pararam de liberar empréstimo para BPC por causa do corte do pente fino. Porém, muitos ainda estão aceitando. Vamos aproveitar esse momento que ainda tem banco aceitando para tentar fazer portabilidade, reduzir os juros do consignado, tentar, às vezes, esse banco da portabilidade, fazer um novo crédito. Então, tem algumas alternativas que podem ajudar vocês a sair desse endividamento e reduzir esses juros que vocês têm. Então, o nosso canal consegue ajudar. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário, para poder ajudar vocês. Então, é isso, gente. É isso que tá pegando, isso que tá repercutindo. Eu conversei com alguns aliados do Congresso, né, por trás dos bastidores, e eles falaram, sim, existe sim essa possibilidade mesmo, isso daí não é algo tão impossível, então vamos continuar a nossa pressão, porque o 13º pro BPC Loas ainda esse ano pode acontecer, no meio de toda essa montanha-russa de informação que está ocorrendo, tá um tsunami o Congresso, né, de notícias aí no cenário político, então muita coisa pode vir a acontecer, beleza? Então é isso, um beijo, obrigada, até logo.